Oi, meu nome é Anne, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre Crossroads, Amigas para Sempre. Se tem uma coisa que a Britney Spears merece, além de respeito e descanso, é reconhecimento por Crossroads, Amigas para Sempre. Um clássico subestimado do cinema coming of age. O filme pega 3 amigas que cresceram juntas, se afastaram e coloca elas numa road trip cheia de dilemas emocionais, traumas familiares e, claro, um cara misterioso e bonitão dirigindo. Mas mais do que isso, é uma história sobre amadurecimento feminino, autodescoberta e perceber que crescer significa tomar posse da própria vida. O filme começa com 3 garotinhas, Lucy, Mimi e Kitty, enterrando uma cápsula do tempo, uma caixinha com coisas que simbolizam seus sonhos, combinando de abrir essa caixa no dia da formatura à meia-noite e desejando serem amigas para sempre. E bom, nós sabemos que essa promessa vai pro buraco junto com a caixinha, porque na grande maioria das vezes você jura amor eterno aos 8 anos e aos 18 não consegue nem se lembrar o nome da metade das pessoas que estudaram com você. 8 anos depois, corta pra Lucy no dia da formatura, dançando ao som de Madonna, até que o pai dela entra no quarto trazendo a toga e perguntando se ela ensaiou o discurso, porque a Lucy vai ser a oradora da turma. Ela diz que ensaiou a maior parte do discurso e o pai dela pergunta como vai ser se ela, a oradora da turma, estraga tudo. Eu imagino que só o fato de você ser responsável pelo discurso de formatura já seja uma coisa que te deixa muito nervosa. Agora imagina só com essa pressão extra que o pai dela fez aqui. Lucy vai pra escola, e então nós vemos que as 3 garotinhas não são mais amigas. Lucy se tornou a inteligente e responsável, a Mimi tá grávida, e a Kitty se tornou a popular metida. Inclusive a Lucy esbarra na Kitty, que fica irritada quando a Lucy diz que na verdade foi a Kitty quem esbarrou nela, então ela fala que a Lucy é perfeitinha demais, certinha, nerd e virgem. E todas as amigas da Kitty saem dando risada. E, gente, isso é uma questão? Essa coisa de ser ou não virgem. Hahaha, você é virgem. Ou é uma coisa de filme? Eu nunca ouvi nenhuma conversa desse tipo. Não sei se é porque onde eu moro é interior, se é porque eu nunca tive muitos amigos, ou se é uma coisa do jovem estadunidense, ou uma coisa da época, ali nos anos 90, comecinho dos anos 2000, porque isso é uma coisa que também tem em outros filmes da época, tipo Patricinhas de Beverly Hills. A Tai usa isso pra atacar a Cher durante uma discussão. No 10 Coisas que Eu Odeio em Você também tem, mas tá ali só pra mostrar o quanto essa pressão foi prejudicial pra Cat quando ela conta pra Bianca que ficou com o Joey quando ela era mais nova. Me conta aqui se isso acontecia na sua escola, no seu círculo de amigos. Eu adoro quando tem comentários. Bom, as meninas têm a colação de grau e depois disso a Lucy e o pai dela encontram uma professora e então nós descobrimos que a Lucy gosta muito de música porque a professora comenta sobre ela estudar música na faculdade. Mas o pai dela, que já tem toda a vida dela programada, diz que não, porque a Lucy vai ser médica e que ela não vai ter tempo nem de fazer algum curso de música como hobby, porque ela vai ter que estudar muito e tal. Anoitece e a Lucy tá pensativa, meio cabisbaixa, olhando para uma parede com vários certificados. Quando o pai dela aparece, ele vê que ela tá chorando e então ela começa a desabafar com ele sobre o quanto ela esperava que pegar o diploma, se formar no colégio e ser oradora da turma, etc., fosse ser uma coisa muito emocionante, que seria o ápice para ela, mas que na verdade ela não sentiu nada, só um vazio, porque ela sente que perdeu a adolescência dela. Ela fala que nunca foi a um jogo de futebol, nunca saiu com nenhuma amiga e que talvez ela poderia ter gostado de fazer essas coisas. E o pai dela fica tipo, não filha, mas isso é porque você é uma boa moça, você queria muito estudar, ser a melhor. E que, atenção, eles se esforçaram tanto pra isso. Então ela imediatamente concorda com o pai dela, falando que provavelmente ela só tá nervosa. E essa cena mexeu comigo, porque o meu pai era uma pessoa muito rígida, ele não deixava eu ter amigos para além da escola. Eu nunca saí com nenhuma amiga, eu nunca pude ir na casa de ninguém, ninguém nunca veio na minha casa. Ele não gostava nem que eu usasse o cabelo solto pra ir pra escola. É claro que esse pai do filme nem se compara ao meu, mas eu entendo a Lucy. Quando eu terminei o ensino médio, eu também senti que tinha perdido a minha adolescência. A Lucy vai pra festa de formatura, onde ela e o seu amigo Henry combinaram de perderem a virgindade juntos,
pra irem pra faculdade sem esse, entre aspas, estigma. Então a Lucy tá esperando o Henry chegar, a Mimi aparece e fala pra ela algo do tipo: lembra daquela caixa que a gente enterrou quando a gente era criança? Então, hoje é o dia de desenterrar, vamos? Mas o Henry chega e a Lucy pede desculpas pra Mimi e sai com ele. Então a Mimi vai perguntar pra Kitty se ela vai, e ela também diz que não. A Kitty vai dançar com as amigas dela e elas veem um dos caras que tá tocando na banda e ficam, que gatinho. E uma das amigas dela comenta um boato de que ele já foi preso por matar alguém. E a Kitty fica, nossa, que pena, né? Então a amiga dela fala algo do tipo, nada a ver, boba. Vai lá, amiga, fica com ele. Mas a Kitty tá noiva de um cara chamado Dylan, que tá fazendo faculdade em Los Angeles. E quando a Kitty lembra a amiga dela disso, essa amiga insinua que esse tal Dylan tá na faculdade fazendo o que ele quer, com quem ele quer, traindo ela. A Kitty fica irritada e vai embora. Lucy, que tá no quarto com o Henry, pede pra ele repetir os motivos pra eles fazerem aquilo juntos. E ele tem toda uma listinha com coisas do tipo, nós nos conhecemos há muito tempo, não queremos ir pra faculdade virgens. E a Lucy muda de ideia porque ela quer ter essa experiência com alguém especial, de quem ela realmente goste, por quem ela esteja apaixonada. Mimi sai da festa e encontra o seu ex-namorado / ficante, não sei, perguntando se o bebê dela é filho dele. A Mimi fala pra ele que ele sumiu fazem meses e que os amigos dele ficam falando mal dela por aí. Então esse cara conta que sumiu porque falaram pra ele que viram ela ficando com alguém dentro de um carro no Natal. A Mimi fica muito brava, dá um soco nele e vai até o parque onde ela e as outras garotas enterraram a caixa. E lá ela encontra a Kitty. E depois elas encontram a Lucy, que já tá lá no lugarzinho onde elas enterraram, esperando com uma pá. As três desenterram a caixa, onde elas guardaram coisas que simbolizavam seus sonhos. A Kitty guardou uma boneca vestida de noiva, porque ela tinha o sonho de se casar. A Lucy, um colarzinho, um relicário com a foto da mãe dela, porque o sonho dela era reencontrar a mãe, que foi embora quando ela era muito pequenininha. E a Kitty um chaveirinho de globo terrestre, porque ela sonhava em sair da cidade delas e ir pra Califórnia. Então, a Mimi conta que vai participar de um teste para uma gravadora em Los Angeles e que ela vai pegar carona com um cara aí que ela conheceu. A Lucy fala pra ela que ela não pode fazer isso, viajar sozinha com um cara que ela mal conhece, e a Mimi convida a Lucy e a Kitty pra irem junto com ela. As duas se negam, a Mimi fica um pouquinho irritada, mas elas encontram uma Polaroid de quando elas eram crianças, e elas ficam por alguns segundos felizes ao lembrar daquele tempo, até elas irem embora cada uma pra um lado. No outro dia, a Kitty tá na loja do pai dela, conversando com o noivo pelo telefone, perguntando pra ele por que ele não vai passar as férias ali na cidade deles, e falando que já faz muito tempo, que não vê ele desde o Natal, que eles têm que preparar as coisas pro casamento, e aí ele desliga na cara dela antes mesmo dela se despedir. Bom, a Lucy vai falar com o pai dela sobre querer conhecer a mãe. O pai dela diz pra ela esquecer essa história porque a mãe dela nunca procurou por ela e que isso não é culpa da Lucy, que foi uma escolha da mãe dela. E então a Lucy decide contrariar o pai pela primeira vez e ir de carona com a Mimi até onde a mãe dela mora. Ela deixa um bilhetinho pro pai e vai encontrar a Mimi. Chegando lá, a Kitty também tá lá porque ela decidiu aparecer de surpresa pra ver o noivo. E o tal cara que elas vão pegar carona é o cara que tava tocando na formatura, que tem os boatos de ter sido preso. Aí ele se chama Ben. Então eles pegam a estrada e, como o carro é do Ben, eles vão ouvindo as músicas que ele quer. Mas elas pedem, por favor, pra ele deixar só um pouquinho elas escolherem a música. Aí ele troca de rádio e tá tocando NSYNC, a banda do Justin Timberlake, que namorava a Britney na época, que é uma boy band. E o Ben age como se fosse a coisa mais insuportável do mundo só por ser uma boy band. E não dá nem um minuto, eu acho, e ele já tira a música. Parece o meu irmão quando eu colocava One Direction pra tocar, com a diferença que o meu irmão tinha uns 12 anos e esse cara tem mais de 20. Mais tarde, o Ben para o carro porque ele tá cansado. E ele não quer revezar a direção com as garotas, porque ninguém além dele pode dirigir o carro dele. Então ele sugere dos 4 acamparem. Mas a Kitty fala pra eles dormirem em um hotel e pela primeira vez eles decidem ver quanto dinheiro eles têm pra gasolina, hospedagem e alimentação. E eles têm pouco dinheiro. Então eles vão pra um hotel baratinho, a cama até quebra,
E enquanto a Kitty e a Mimi dormem, a Lucy e o Ben ficam conversando sobre o porquê deles estarem na viagem, e o Ben conta pra ela que tá indo atrás de emprego e a Lucy que tá indo atrás da mãe dela. No outro dia, antes deles irem embora, as três estão se arrumando no banheiro e a Kitty comenta sobre o boato do Ben ter sido preso por matar alguém. A Mimi fala que ela acha que isso não é verdade, mas que ela não sabe, já que ela só pegou carona com ele porque ele estava indo para o mesmo lugar que ela e tem um carro. Então elas ficam um pouquinho assustadas, mas mesmo assim voltam para o carro e continuam a viagem. Eles param em um supermercado e a Lucy e a Mimi saem para comprar alguma coisa e a Kitty, para não ficar sozinha com o Ben, vai correndo atrás das duas, o que é engraçado, né? Já que ela sabia dos boatos sobre ele o tempo todo e não parecia tão assustada assim. Bom, a Lucy liga pro pai dela para dar notícias, mas ele tá super bravo com ela, dando bronca, dizendo que ela foi irresponsável, que tá decepcionado e que é pra ela voltar para casa. Então, a Lucy desliga o telefone. No outro dia, o carro do Ben quebra, e como a Lucy entende de carros, porque o pai dela é mecânico, ela fala que o radiador do carro tá estragado e que provavelmente o conserto vai acabar com todo o dinheiro que eles têm. Enquanto o Ben vai atrás de um guincho, as três ficam ali com o carro. A Kitty começa a reclamar que vai demorar para encontrar o noivo dela. A Mimi meio que debocha da situação. Aí a Kitty fala que gente como a Mimi tem inveja dela e que todo mundo acha que a Mimi é uma garota fácil porque ela tá grávida. Então as duas começam a brigar, saem na mão mesmo, lembrando que a Mimi tá grávida, tá? A Lucy separa as duas e depois na oficina, a Lucy diz que vai ligar pro pai dela pra ir buscar ela porque ela quer ir embora. E então a Mimi e a Kitty pedem pra ela ficar porque a Mimi tem uma ideia pra elas conseguirem o dinheiro pra terminar a viagem e consertar o carro. Bom, a ideia que a Mimi tem é elas participarem de um concurso de karaokê que deixa elas ficarem com as gorjetas. Elas se aprontam e a Kitty acha que elas estão muito basiquinhas, que para elas ganharem bastante gorjetas, elas precisam estar mais sensuais, bem produzidas, então ela arruma as outras garotas, maquiagem, roupa, penteado. Chega a hora da apresentação, a Mimi fica nervosa, não consegue cantar. O pessoal da boate começa a vaiar ela, então ela pede pra Lucy cantar no lugar dela e a Lucy arrasa. A apresentação dela é um sucesso e elas conseguem dinheiro suficiente para continuar a viagem. A Lucy e a Kitty vão dançar para comemorar e um cara no balcão pergunta pro Ben se a Lucy é a namorada dele. Ele fala que não, ela não é namorada dele. Então esse cara vai até ela e começa a dançar. De repente ele já tá tentando agarrar a moça, porque ele entende que já que ela não tem namorado, não tá acompanhada de um homem, eu posso fazer o que eu quiser com ela. A Lucy não gosta, ele continua, o Ben lá do balcão vê o que tá acontecendo, vai lá pra falar pro cara deixar a Lucy em paz. O cara tenta ir pra cima dele e o Ben consegue derrubar ele no chão. Então os quatro saem de lá e vão pra um hotel, um pouco melhor do que da última vez, porque agora eles têm mais dinheiro. Só que chegando lá, meio que a Lucy tenta pedir desculpas pro Ben por causa do que aconteceu na boate. E desculpas pelo quê? Desculpas por um cara tentar agarrar ela? E o nosso querido Ben aqui fala que não tá zangado pelo que aconteceu. Mas por que ele teria algum motivo pra ficar zangado? Por ter ajudado ela a se livrar de um idiota? Bom, o Ben sai e as garotas ficam no quarto se divertindo e depois elas começam a se abrir uma com a outra, onde a Kitty conta que a melhor coisa que já aconteceu na vida dela foi ela emagrecer, porque a mãe dela achava inaceitável ter uma filha gorda e que, ao mesmo tempo, emagrecer também foi a pior coisa que aconteceu com ela, porque a mãe dela passou a considerar ela mais bonita e isso também era um problema. A Lucy fala do dia que a mãe dela foi embora, que os pais dela brigavam o tempo todo e que ela tem certeza de que a mãe quer reencontrá-la, mas como já se passaram muitos anos, provavelmente a mãe dela tem medo desse reencontro. E a Mimi conta pra elas que, na verdade, o bebê dela é consequência de um abuso sexual que ela sofreu. No Natal, ela ficou muito bêbada e um cara fingiu que estava ajudando ela pra se aproximar e se aproveitar da vulnerabilidade dela naquele momento, que a única coisa que ela se lembra é de uma garrafa de bebida azul, que ela não chamou a polícia
por achar que ninguém daria muita atenção pra ela, por ela estar bêbada e ter entrado no carro do tal cara, e que provavelmente ela vai colocar o bebê para adoção, que ela entrou em contato com uma advogada que deu pra ela uma lista de casais querendo adotar um bebê. Essa revelação de que ela foi abusada enquanto estava bêbada e entrou no carro de um estranho é um detalhe que, infelizmente, reflete algo muito real. Como vítimas de abuso ainda são frequentemente colocadas em situações onde sentem que não podem pedir ajuda. O fato de ela não ter chamado a polícia porque ela estava bêbada mostra um problema real de como a sociedade trata as mulheres vítimas de violência. Existe sempre essa ideia de que ela se colocou nessa situação, como se o erro estivesse na vítima e não no agressor. O filme não entra tanto nessa discussão, mas é um ponto que vale ressaltar. Quando uma mulher sofre violência, o primeiro instinto da sociedade muitas vezes é questionar o comportamento dela. O que ela estava vestindo? Por que ela estava bêbada? Por que ela entrou no carro de um estranho? Quando na verdade a única pergunta que a gente deveria fazer é: por que alguém achou que tinha o direito de fazer isso com ela? As três se questionam por que será que elas deixaram de serem amigas e prometem nunca mais se afastarem uma da outra. No outro dia, os quatro voltam para a estrada e param em um posto de gasolina e o Ben acaba pegando no sono. Elas pegam a chave do carro dele e a Lucy vai dirigindo até o Ben acordar e ficar bravo, pedir para ela parar o carro. Então ele sai do carro irritadinho e fica chutando o chão. A Lucy vai falar com ele, pede desculpas para ele por ter dirigido o carro dele sem autorização. Então ele vem com uma conversa de que fazem dias que elas estão no carro dele e que é muito difícil ficar cercado de garotas o tempo todo, que ele é homem e só fica escutando conversinha de mulher e blá blá blá. Tipo, meninas? Eca! Bom, eles voltam pro carro e na estrada a Lucy pergunta pro Ben se é verdade que ele ficou preso por matar uma pessoa. E o Ben conta que sim, ele ficou um tempo preso, mas não por matar alguém, mas sim porque ele foi resgatar a meia-irmã dele que estava apanhando do padrasto e como ele levou ela para outro estado, o padrasto dele chamou a polícia. Bom, eles param para acampar, a Lucy fica escrevendo num caderninho, o Ben pergunta para ela o que ela tanto escreve e então ela conta para ele que gosta de escrever poemas. E recita para ele um poema sobre não ser mais uma garota e ainda não se sentir uma mulher. No outro dia, eles finalmente chegam na casa da mãe da Lucy, uma casa enorme, diga-se de passagem. Eles deixam a Lucy lá e ela vai falar com a mãe dela, que é a Samantha de Sex and the City, e a mãe dela não fica muito contente com a visita dela não, querendo saber por que a Lucy procurou por ela. E enquanto elas conversam, o telefone toca e a mãe da Lucy vai falar com um dos filhos do atual relacionamento dela. E ela é super carinhosa com ele na ligação, mas quando ela volta, ela explica pra Lucy que nunca quis ter ela, que o pai da Lucy pressionou ela pra ter filhos e que pra ela a Lucy é como um grande erro. E imagina o quão doloroso deve ser você ouvir isso da sua mãe depois de você ter escutado ela toda carinhosa, toda fofa no telefone com o seu irmão. Então a Lucy, extremamente triste e arrasada, vai pro hotel onde as amigas dela estão e conta pra elas tudo o que aconteceu e lá eles acolhem ela, dão todo o carinho e apoio que ela precisa. No outro dia, o Ben fala pra Lucy que fez uma música pro poema dela, então ele toca a música no piano enquanto ela canta. A Lucy fica um pouquinho mais animada e os dois acabam se beijando. Os quatro voltam pra estrada e finalmente chegam em Los Angeles. Bom, eles vão pra um hotel, onde a Kitty liga pro noivo dela, contando que ela tá na cidade e que quer ver ele. Ele fica dando um monte de desculpa para não encontrar com ela, então ela decide dar uma volta pela cidade. Mas a Lucy e o Ben dizem que estão cansados e o Ben entrega a chave do carro dele para Kitty ir passear de uma forma extremamente fácil. Cadê aquela coisa de que ninguém dirigia o seu carro, hein, Ben? A gente sabe que isso é para você e a Lucy ficarem sozinhos no quarto. Bom, depois que as garotas saem, a Lucy e o Ben têm uma aula sobre a reprodução da espécie, e a Kitty e a Mimi vão até o apartamento do noivo da Kitty e chegando lá ele não deixa elas nem passarem da porta. A Kitty percebe que o Dylan e a Mimi já se conhecem e de dentro do apartamento vem uma voz. Então a Kitty entra no apartamento e vê que o noivo dela estava com outra mulher. O idiota do noivo dela fala que ia contar pra ela que já estava em outro relacionamento, mas que não queria que fosse por telefone e tal,
Claro, porque é muito melhor você deixar a menina lá, em uma cidade bem longe, acreditando que vocês ainda são noivos, né? Pelo amor de Deus. Só que daí fica pior, porque a Kitty vê ele tomando uma bebida numa garrafinha azul, assim como aquela que a Mimi disse que o abusador dela tinha. Então ela pergunta pra Mimi se o Dylan é o cara que fez aquilo com ela. A Mimi fica muito nervosa e a Kitty se lembra de que no Natal, quando ele foi na casa dela, ele apareceu com a camisa rasgada. Então ela fica com raiva pelo que ele fez com a Mimi e dá um soco na cara dele, o que, convenhamos, foi muito pouco. A Mimi sai correndo e acaba caindo da escada e, infelizmente, ela perde o bebê. A Mimi vai parar no hospital. A Lucy então decide ligar para o pai dela e buscar ela e as amigas porque elas não vão mais fazer o teste. O pai da Lucy aparece por lá, fica super bravo com ela, dizendo que ela foi irresponsável, que ele teve que gastar dinheiro para chegar até ali, mas que ele desculpa ela porque as pessoas cometem erros. E no outro dia, o pai da Lucy prepara tudo para levar as meninas de volta para casa, mas quando eles estão no táxi, a Lucy pede para parar porque ela não quer ser igual à mãe dela, ela não quer ter que fugir, ela quer ser livre. Ela sai do carro e vai correndo até o Ben e beija ele. Depois disso, ela vai fazer o teste para a gravadora, canta a música que o Ben fez pro poema dela, e o pai dela, lá da plateia, fica todo orgulhoso da filha dele. E no outro dia, a Kitty, a Lucy e a Mimi vão até a praia para enterrar o passado delas. A aliança do noivado, a pulseirinha do hospital e um caderninho. E então, o filme acaba. Bom, Crossroads pode parecer só um filme de viagem com a Britney Spears cantando no carro, mas tem muito mais coisa rolando ali. Ele fala sobre crescimento, sobre abuso, sobre controle parental, sobre o peso das expectativas dos outros e sobre a importância de encontrar sua própria voz. A Lucy, a Kitty e a Mimi não são apenas 3 garotas viajando para Los Angeles, elas são 3 jovens que carregam feridas profundas, cada uma lidando com as cicatrizes deixadas por suas mães, por seu pai, pela sociedade e pelas próprias inseguranças. E essas 3 histórias são dolorosas, mas ao longo da viagem, a Kitty, a Lucy e a Mimi encontram algo que nunca tiveram de verdade: apoio incondicional uma na outra. Pela primeira vez, elas não precisam ser perfeitas, não precisam agradar ninguém, não precisam carregar seus traumas sozinhas. No livro da Britney, A Mulher em Mim, ela conta que ela não conseguia sair da personagem, que ela passou meses se comportando, andando e falando como a Lucy, e ela até brinca que ainda bem que a Lucy era uma garota gentil e não uma serial killer. E aí, o que vocês acham desse filme? Você se lembrava dele? E se você gostou do meu vídeo, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever, me contar o que você achou aqui nos comentários e até a próxima!